Aleluia. Esse é o texto áureo quando se trata sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu vou ler de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deixa o texto ali, não tira não. Eu quero essa manhã, junto com você, apontar algumas coisas que são imprescindíveis para a nossa caminhada de fé. De fé. Porque nós entendemos que Deus se move, ou melhor, a movimentação de Deus na vida do cristão acontece de acordo com a sua fé. Como é a sua fé, também é a sua movimentação. Digo porque existem níveis dos quais nós estamos andando e não deveríamos mais estar andando, ou níveis dos quais nós não estamos andando e já deveríamos estar andando. Para hoje não, apenas a título de informação, quando se fala sobre fé, nós encontramos alguns termos bíblicos que qualificam níveis de fé. O primeiro deles é a pequena fé. Segundo deles é a pouca fé. Terceiro nível é a fé fraca. Quarto nível é muita fé. E o quinto nível seria uma fé forte. Todos eles são termos bíblicos. E por mais que sejam muito similares um ao outro, cada termo desse que diz respeito à fé está tratando de forma específica, só para exemplificar. Parece igual pequena fé e pouca fé, mas a palavra, por ser diferente, dá um tipo de apontamento diferente, e ainda pareceria igual pequena fé, pouca fé e fé fraca. Não parece a mesma coisa? Com palavras diferentes? Não, palavras diferentes dão um apontamento diferente, qualificando-as de forma diferente. Exemplo, a diferença da pequena, da pouca e da fraca. A pequena fala de estatura. Pouca fala de quantidade. Não é a mesma coisa, estatura e quantidade. Terceiro, quando fala a fé fraca, fala de qualidade. Então são três situações distintas, das quais nós precisamos desenvolver e aprendermos para nós andarmos, como diz a Bíblia, de fé em fé. Queridos, já pensou a quantidade de coisas em Deus que você poderia conquistar se você tivesse mais fé? A quantidade de coisas em Deus que você já estaria fazendo se você tivesse mais fé? A quantidade de promessas ao longo da vida que você deixou de viver, que você está adiando, porque ainda te faltou fé para dar o passo, crendo que Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés? Já pensou a quantidade de portas, de portais, de porteiras que deixaram de se abrir porque te faltou fé? Porque em algum momento da vida nós vamos rumo às promessas de Deus, nos depararmos com o mar vermelho e nós estaremos limitados pelas condições humanas, e nós só poderemos sobrepor aquela situação, só poderemos romper aquele nível se nós tivermos fé, porque aquele mar que está diante de nós não se abrirá com outra chave, senão a chave da fé. Deus diz exatamente isso para Moisés. Quando Moisés indaga, é o único momento na Bíblia que eu acho muito inusitado, porque Deus repreende o homem porque está orando. Eu pelo menos entendo o tom de repreensão quando Moisés diz: ah, Senhor, o povo de novo está murmurando, porque o povo está com medo, porque nós estamos diante do mar, estamos impossibilitados de prosseguir. Queridos, olha, eu vou te contar um negócio muito interessante. Haviam outros caminhos para se chegar à terra prometida quando eles saem do Egito. Aquele não é o único caminho que poderia levar eles àquele lugar, mas aquele é exatamente o caminho que Deus guiou o seu povo.
O GPS de Deus é diferente. Porque Deus levou o povo a um lugar chamado beco sem saída. O povo ficou encurralado. Senhor, será que o Senhor errou? Logo aqui que não tem para onde ir. Olhava para cá, rocha. Olhava para lá, rocha. Olhava para frente, o mar vermelho. Pior de tudo, olhava para trás, a poeira já se levantava, porque vinha Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros. Quando você olhar ao seu redor e não ver saída, entenda que Deus vai te condicionar a sair daquele lugar, mudando sua perspectiva visual. Alguém disse assim, tudo é um ponto de vista. Eu concordo. Ponto de vista é o quê? Ponto de vista é a visão que eu tenho baseado no lugar que eu estou. Então as pessoas podem estar olhando para o mesmo lugar e ter uma visão diferente, porque a visão que elas vão ter vai estar baseada no lugar que elas estão. Exemplo, quem está lá está olhando para cá, mas está vendo essa parte aqui. Quem está aqui está olhando para cá, mas está vendo essa parte aqui, que essa parte aqui não é igual a essa parte aqui. Uma orelha, um olho, é diferente do outro. Não tão diferente assim, mas se você reparar, ele é mais baixo, mais alto. Quando Moisés ora, ele não vê saída ao seu redor, ele olha para cima. Ele olha para cima. Quando ele olha para cima, Deus fala com ele, diz, Moisés, que tem as mãos, Senhor, tem um cajado, serve. Não é que o cajado abre mar, cajado não abre mar, já disse isso centenas de vezes. Mas simbolizava uma chave de fé, para que aquilo que era intransponível fosse rompido, para que ele pudesse ir além. Estou dizendo isso por quê? Porque já pensou a quantidade de mares, a quantidade de portas que vão te conduzir a um lugar de promessa que não foram abertas, porque você, quando chegou diante do limite, você parou, você desistiu, você recuou, você voltou, você abandonou o projeto, você abortou os planos, você rasgou, você engavetou aquilo que você tanto sonhou. Por isso que a Bíblia trata com profundidade a questão da fé. Porque é só através dela, em Deus, nós poderemos romper os nossos limites naturais. Digo porque todos têm o seu poder de conquista, mas não é um poder ilimitado. Todos têm sua capacidade e seu conhecimento, por maior que seja, é limitado. Ah, queridos, mas quando fala de fé, você vai além daquilo que você iria com a força do braço, você vai além daquilo que você iria com a força do intelecto, você vai além daquilo que você iria além dos seus recursos financeiros, você vai além. Você vai além. Mas a questão é o quanto eu estou disposto a crer. Por quê? Porque por mais simples que pareça, e embora seja a menor palavra da língua portuguesa na Bíblia, eu não tenho uma palavra menor do que fé na Bíblia, em português, inglês, japonês e tailandês, eu não sei como é. Embora seja a menor palavra em português na Bíblia, olha, junto com algumas outras, é uma das mais poderosas. Fé. É fé. Fé. Só que o texto em que nós lemos essa noite, o texto em que nós lemos essa manhã, eu estou tão acostumado a pregar de manhã, falar de noite, pregar de noite, falar de manhã. Ele por si só vai dar duas definições, das quais boa parte da vida nós não percebemos como definições, quando nós queremos explicação sobre o que é fé. Esse é um texto autoexplicativo. Só que você tem que ler várias vezes para você ver dessa forma, ora. Ora não é de orar, tá? É de atentar, de prestar atenção, de dar atenção. A fé é.
Entendeu? Ora, a fé é o quê? O firme fundamento das coisas que se esperam. Segundo, é a prova das coisas que não se veem. O próprio texto explicou o que é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A questão do escrito aqui era para ressaltar algumas coisas que aquela galera ali, daquela igreja lá dos Hebreus, estavam vivendo. Exatamente isso. Porque embora eles tivessem um conceito bem definido, alicerçado sobre fé, algumas coisas estavam pendentes e os deixando sobre um perigo muito grande, dos quais nós devemos observar. Deixa eu abrir uma observação aqui. Você vai encontrar no Novo Testamento a palavra fé assim, pregada, colada, colocada, ampliada, esticada por todo o Novo Testamento. Você olha para o ministério de Jesus, você vai ver Jesus dizendo assim: se não tiveres fé, se tiveres fé, é por pouca fé, por causa da vossa fé, homem sem fé. Você vai encontrar assim, ó, fé, 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 fé e fé. Você vai olhar para o ministério de Paulo, para as cartas, onde principalmente ele trata sobre graça, você vai encontrar assim, ó, fé, 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 fé. Você vai olhar para Tiago, exemplo, você vai encontrar na epístola de Tiago, assim falando, gente, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Aliás, Paulo vai dizer, a salvação é pela fé, não é pelas obras. Tiago vai falar assim, mas quem tem fé tem obras. Por que a palavra fé está tão estampada assim no Novo Testamento? Porque de fato é um diferencial. Porém, se você já leu o Antigo Testamento inteiro, preocupado com a palavra fé, você vai ter uma grande surpresa. A surpresa de que ela está apenas, uma vez no Antigo Testamento todo. Tinha percebido isso? Vai ter que ler o Antigo Testamento inteiro de novo procurando fé. A palavra fé está apenas uma única vez no Antigo Testamento inteiro. Bota lá Abacuque 2:4, por favor. Esse é o único lugar no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, que você vai encontrar a palavra fé. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Ponto e vírgula. Ficamos com essa frase final. Mas o justo pela sua fé viverá, mas o justo viverá pela fé, tanto faz. Essa palavra aqui, essa frase aqui, mas o justo viverá pela fé, foi causa, motivo, razão e circunstância da Revolução Protestante. Foi esta frase que Deus usou para mover o coração de Martinho Lutero contra as indulgências das quais a religião naquele tempo exigia das pessoas. Fala, não, é muita indulgência, não tem negócio de pagar lugar, pagar aqui na terra para ter lugar no céu, não tem negócio de purgatório para ir para o céu, não tem essa questão aí de depois que morre, reunir todo mundo, fazer missa para sair do purgatório. Não, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Mas é a única vez que está no Antigo Testamento inteiro. Porém, amados, é importante atentar a uma seguinte questão. Não é porque a palavra está oculta que a palavra está ausente. A palavra fé no Antigo Testamento, ela está oculta, mas ela não está ausente. Qual a prova disso? A prova é que os grandes homens que alcançaram o testemunho pela fé estão lá no Antigo Testamento. Se nós fôssemos ler, volta Hebreus 11:1 de novo, deixa ali fixo. Se nós fôssemos ler Hebreus 11:1, 2, 3, 4, 5, até o final do capítulo, nós viríamos ali só homens do Antigo Testamento qualificados pela sua fé. Diz que Abraão pela fé,
Noé pela fé, Enoque pela fé, Salésio pela fé, Raul pela fé, a missionária Vani pela fé, o Gabriel pela fé, a Karina pela fé, alcançaram bom testemunho. Por que essas pessoas estão qualificadas, essas do Antigo Testamento, tá? Estão qualificadas como alguém que andou pela fé, mas na sua história de vida não está ali no Antigo Testamento ligada à palavra fé. Porque a palavra está ausente? Não, pastor, a palavra está oculta. Porque o conceito e o entendimento em relação à fé, naqueles dias, ainda era de forma raiz. Na sua origem. Na sua origem. O surgimento da palavra marca um novo tempo, como eu disse alguns dias atrás aqui. Você não vai encontrar, você vai encontrar no Antigo Testamento a palavra culto, oração, adoração, oferta, pastor, sacerdote. Você vai encontrar no Antigo Testamento a palavra templo, a palavra tabernáculo, mas só quando Jesus abre a boca e diz assim, ó, essa é a minha igreja, ali nasce o novo templo. Não tinha igreja, tinha culto, tinha adoração, só não tinha igreja, tinha nação, tinha salmo, tinha Bíblia, tinha pregação, tinha profecia, só não tinha igreja. Então quando surge a palavra fé, marca um novo tempo, do qual para nós entendermos o que serve-nos para esse novo tempo, nós temos que saltar para o passado e entender como era para eles naqueles dias. E como é que Abraão andou pela fé se não tinha a palavra fé? A palavra não, mas a origem dela estava lá. E foi a origem dela que fez diferença. Tá? Poderia hoje, não vou fazer isso. Existem muitos termos que tentam explicar o que é fé. Existe o grego, existe o latim, existem alguns termos, mas assim, dentro de Hebreus 11, porque ele está falando para os irmãos hebreus, dentro da carta escrita em hebraico, que é aquilo que mais é explícito no Antigo Testamento. Quando ele usa a palavra fé, ele está falando sobre algo muito específico que nós precisamos entender a respeito da nossa fé. Hebreus 11:6, por favor. Tem que fazer sentido. Vamos lá de novo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não sei o que é fé, eu não sei se eu estou agradando ou não. O que é fé? É uma capacidade sobrenatural de crer na extraordinariedade, na magnitude, da plenitude. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Completamos assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não sei o que é fé, como é que eu consigo agradá-lo? Por isso que é um conceito, fé, que precisa estar bem claro, estabelecido dentro de mim, para que eu consiga praticá-lo como Ele espera. A palavra fé, queridos, na sua origem, é a palavra, diga comigo, obedecer. Eu vou ler agora o mesmo versículo, tratando a palavra na sua origem. Ora, sem obediência é impossível agradar a Deus. Sem obediência é impossível agradar a Deus. Pastor, mas eu achei que seria algo muito mais complexo, querido. A tendência de Deus para que tenhamos um relacionamento profundo com Ele é simplificar, não complexar. É tornar entendível aquilo que é até então um grande mistério. Por que, pastor, que a palavra obediência? Olha para a vida de Abraão. Abraão foi
provado por Deus, a sua fé foi provada por Deus, Deus fazendo a Abraão um pedido do qual ele iria esboçar, expressar sua fé, se ele obedecesse. Por isso você não encontra a palavra fé no Antigo Testamento, mas você encontra centenas de vezes a palavra obediência, obedecer, obediência, obedecer. Não quero que você tenha isso como frustrante. Eu não posso ir longe demais. Hoje, Dia das Mães, temos apresentação. Mas agora eu vou te ajudar um pouco a entender a respeito de sua fé. Se você entendeu o que eu estou falando, queridos, eu não manipulei informação nenhuma. Eu apenas estudei e estou compartilhando com vocês. Inclusive, parte dessa palavra eu ministrei agora, sexta, sábado, na nossa faculdade teológica. Mas eu quero que você entenda a respeito do nível de fé que você anda. Está relacionado ao nível de obediência que você tem à palavra. Seria uma grande coerência Abraão ser pai da fé e não ter obedecido a Deus na sua máxima. Obediência. Sem obediência é impossível agradar a Deus. Obediência. As duas, sendo uma só, precisam trabalhar de forma conjunta. O nível de obediência que você anda à palavra de Deus é o nível de fé. O missionário Vitor falou aqui de manhã e nós, pelo Espírito, não conspiramos. Oramos junto pelo culto, mas não preparamos em conjunto. Oramos junto, mas não preparamos em conjunto. Mas eu posso reafirmar aquilo, tudo que eu ouvi, e achei muito incrível, de que as promessas que você está apto a viver são aquelas que você está pronto a obedecer. Onde não há obediência sua em relação àquilo que é palavra de Deus, também não há fé sua. O problema é que onde não há fé sua, não há como viver estas promessas que estão condicionadas a esse tipo de palavra. Então, se o crente anda de fé em fé, a obediência nos move. Nós somos movidos pela obediência. Então, se o crente anda de fé em fé, e obediência é fé, e fé é obediência, então o crente anda de obediência em obediência, de obediência. Por que ele anda de obediência em obediência? Porque quando ele para de obedecer, ele para de se mover, ele para de andar, a vida dele fica parada. Parou por quê? Porque parou de obedecer. Deus quer nos levar a essa questão, para nós termos então aquilo que nós não poderemos conquistar de outra forma. O grande problema da obediência em relação à questão da fé é que eu tenho dito isso esses últimos dias, eu estou preso nessa ideia, até que o Senhor me faça entender de outra forma. É que nós estamos condicionados a processarmos aquilo que é fé, aonde não deve ser processado, que é na nossa cabeça. Eu tenho dito isso para as pessoas. Não é que nós devemos nos tornar uns seres irracionais, irmãos, não é isso. Mas se tiver explicação, não é fé, não é milagre. Se tiver como explicar, gente, como é que Deus parou a terra, Deus parou a terra, Deus parou o sol, Deus parou o universo, Deus parou a constelação, Deus parou o que eu não sei, eu sei que aquele dia foi dia o dia todo, porque o Senhor disse, então vai e conquista. Pastor, como é que Gideão matou com 300 homens? Eu sei que ele venceu. O anjo desceu, o exército eu não sei, Deus disse que faria se ele obedecesse, ele obedeceu e ele venceu. Pastor, como é que abriu o mar vermelho? Foi um vento que soprou? Não sei.
barreiras sonoras que criaram então ali um duto seco. Eu não sei, eu sei que o mar se abriu, irmão. Eu sei que se abriu porque Deus disse: Moisés, estende a vara. Moisés, pela fé, obedeceu e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Eu acho fantástica aquela história de criança. Essa criança já deve estar mais ou menos hoje com uns 70 anos. Porque quando eu ouvi essa história, eu já era criança. E quem contava essa história já era gente velha falando que era criança. Então, mas disso você conhece a história. Que a professora tentou persuadir os alunos, dizendo que Bíblia é gibi. Bíblia é gibi. As historinhas mais criativas e absurdas estão ali. Ela disse: exemplo. Como é que a baleia engoliu Jonas? Primeiro, é importante entender que a Bíblia nunca diz que é baleia. Isso é um equívoco na tradução. É um grande peixe, não sabemos o qual, mas vamos ficar com a baleia hoje. Como com a baleia engoliu um homem, sendo que a garganta da baleia não passa quase nem uma sardinha? Como é que o homem passou pela garganta da baleia e foi parar lá dentro do seu ventre? Isso alguns especialistas dizem, né? Que a garganta da baleia é uma coisa mínima, justamente para guardá-la quanto à questão da água dentro de si, né? Como? Não tem como. Aí diz que é sempre Joãozinho, o menino testemunho, né? É sempre Joãozinho, né? Aí diz que o Joãozinho levantou e disse assim: professora, mas a Bíblia diz, professora, que a baleia engoliu Jonas. Meu filho, mas não tem como, meu filho. Não, mas a Bíblia diz, meu filho. Mas não tem como. Mas a Bíblia diz, eu tenho certeza que a baleia engoliu Jonas, porque a Bíblia diz. Olha, professora, eu creio tanto na Bíblia, mas tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também ia acreditar, professora. Porque eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Você está entendendo, amado? Existem algumas coisas que precisam estar estabelecidas. Hebreus 11:1 de novo, por favor. Precisam estar estabelecidas dentro de nós. Elas têm que ser a nossa convicção. O que é a definição de fé? O firme fundamento das coisas que se esperam. Segundo, vamos para o segundo. E a prova das coisas que não se veem. Irmão, olha que absurdo. Só fé, irmão. Só a fé é a prova de coisas que não veem. Mas você não tem que ver para constatar como prova? Você não precisa ver para constatar como prova? Como assim? É a prova das coisas que eu não estou vendo. Mas peraí, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Exemplo, quando nós fomos comprar esse teclado aqui, fomos buscar num serviço do rapaz, estava na sua empresa, trabalhando, e eu disse pro Vitor, eu falei: olha, provavelmente nós vamos ter que comprar o teclado, não vamos ter como testar. Como é que nós vamos comprar um equipamento caro desse sem poder testar? O cara vai parar uma fábrica, irmão, para testar um teclado? Senhor, precisamos comprar esse teclado, estamos precisando. Não é loucura minha, só para você entender. A prova das coisas que não se veem. Eu pensei comigo assim, falei: já sei o que eu vou fazer. Eu peguei o dinheiro, coloquei dentro do envelope desse de banco, lacrei o envelope. Se ele não deixar testar o teclado, eu não vou deixar ele contar o dinheiro. Ele não me conhece, não sabe se tem o valor todo ali. Eu não sei se o teclado está funcionando. Eu vou testar a honestidade dele. Porque se ele for um homem honesto, fala: não, o senhor pode levar o teclado, eu não vou contar o dinheiro, o senhor pode levar o teclado, está funcionando. Então você pode contar o dinheiro, para você saber que eu também sou honesto. Lacrei, falei: ele não vai contar. Se eu não vou testar o teclado, ele não vai contar 2.000 e quanto? R$2.500, ele não vai contar. Não sabe se é tudo de 2, não sabe se está faltando 100. Ele não vai contar. Eu não testo teclado e ele não conta dinheiro. Lacrei o envelope assim, ó. Fui preparado. Chegamos lá, testamos o teclado. E ele abriu o envelope e falei: agora o senhor conta. Por que eu estou dizendo isso? Porque fé, querido, é a prova de coisas que não vêm.
O grande problema é que nós precisamos ver como Tomé, para crer. Eu só creio se eu ver, se eu tocar. Fé não é isso. A fé vai te projetar a esse lugar que você tem como convicção, prova no seu coração, mas não é visível. Por isso, quem não anda em fé não entende o porquê que você está se movendo. Porque precisa ver aquilo cujo qual Deus estabeleceu no seu coração. Deixa eu te dar a última informação para nós encerrarmos. Quando eu falo sobre esse versículo. Quando aqui diz que fé é a prova das coisas que não se veem, a Bíblia quer dizer o seguinte: a fé é a evidência de realidades invisíveis. É um absurdo isso. A mente vai... Mas peraí, se é realidade, se é evidência, como é que é invisível? É o que o versículo quer dizer. A fé é a evidência de realidades invisíveis. Ou seja, só para você ver assim, fé é a evidência de realidades invisíveis. Quem tem casa própria aqui? Deixa eu ver, levanta. Esse povo é rico demais, né? Opa, eu baixei não, eu só acompanhei vocês. Tá bom, casa própria. Casa própria? É? 2, por falta de uma. Ele disse que ele tem casa própria. Quem tem certeza aqui que o Lucas tem casa própria? Levanta a mão. Mas não é todo mundo que tem. Perfeito? Tá, suponhamos que eu não tenha certeza. Como você pode provar para mim que você tem casa própria? Hã? Não, mas eu quero a prova agora aqui. Aqui? Prova para mim agora aqui. Você tem casa? Hã? Uma foto? Foto eu vou. Foto eu também tenho foto. Foto eu moro lá. Foto por foto. Como é que você consegue provar que você tem casa própria? Se a tua casa não está aqui? Você é testemunha, mas quem garante que você não comprou? Como é que você consegue provar? Eu estou falando sobre fé, que interessante, pera aí. Tua casa não está aqui para você provar. Mas esse argumento não muda no coração dele. Ele sabe que ele tem porque ele tem. Ele sabe que ele tem porque ele tem. Mas o fato dele saber que ele tem não muda também a minha convicção ao quanto eu estou em dúvida se ele tem mesmo. Porque se ele tem, tinha que estar aqui. Porque para mim acreditar que ele tem, eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Eu tenho que ver. Tem? Tu tem? Não sei, tem? Cadê? Não estou vendo? A fé, queridos. Dá uma folha dessa ali para mim, das crianças aí. Depois eu devolvo. Bela folha. A fé é isso aqui, Quando a Bíblia está dizendo que a fé é a prova das coisas que não se veem, a Bíblia está dizendo que a fé é isso aqui, um título de posse. Ele não precisa andar com a casa dele para onde ele vai para provar que ele tem. Ele não leva a casa, ele leva o título de posse. Está aqui, pastor, quer ver que a casa é minha? Está aqui o documento, o título de posse. Está aqui, Ele não vai colocar a casa, o terreno, o quintal nas costas. Para onde ele vai? Se ele precisar fazer um empréstimo, ele não vai pegar a casa dele lá no banco. Ele só precisa levar o título de posse que a casa é dele. Pastor, como que nós podemos resolver a situação em relação à fé? Irmão, Deus colocou na sua mão um título de posse. Aqui, Vem falar para mim, irmão, que esse negócio de ser curado não é coisa de crente. Está aqui a garantia, a palavra de Deus. Vem falar para mim que esse negócio de ser salvo não existe mais. Está aqui o nosso título de posse. Está aqui, eu tenho como comprovar que eu sou salvo, que eu vou morar no céu, que eu fui lavado pelo sangue de Jesus, que eu sou um novo homem, que eu tenho o Espírito Santo, que nós somos abençoados. Nós temos um título de posse, que é a palavra de Deus. Está nas nossas mãos. Fique de pé comigo, por favor. Se duvidar, querido, mostra a Bíblia para ele. Mostra
a Bíblia para ele. Agora deixa eu te falar algo dentro desse contexto, porque é válido demais. Israel é a única nação que tem um documento comprovando que aquelas terras são deles, que é a Bíblia. É a única nação. Olha que coisa linda. A única nação. Outras foram tomadas, conquistadas, invadidas, mas aquela não. A Bíblia diz que Deus deu para o pai Abraão. Mandaraya basura bacai. Choramandaya bacantore becalavahai. Mihasi orokoto no se acantori bashuri bicamandai. Enya manai aralabraia suki manakai. Chero do centro santo recanto recai lebrai lebra suibi di cantore manai. Chero na sua obedência. Andaravasya vadosya vadaste nequestro dolosio trote cantore becai. Ei, mediando. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Aí, Lucas, por infelicidade da vida, a casa é sua e acabaram invadindo a casa. E você precisa colocar essas pessoas para fora dessa casa. Mas elas não querem sair, então você vai ter que chamar a polícia para que retire-as. Qual é a primeira coisa que a polícia vai pedir? O documento da casa. Quando você apresentar o documento, a autoridade que está sobre eles vai ser acionada e eles vão botar para correr. Existem demônios, queridos, que só são vencidos como Jesus venceu Satanás ali na tentação do deserto, porque está escrito. Mas está escrito. Mas eu estou na palavra. Eu tenho a palavra. É na palavra, é na palavra. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Porque ela é a autoridade de Deus para botar demônios para fugir, para correr, para você viver as promessas do Senhor. Pai, no nome de Jesus. Ah, Senhor, bem disseste a Josué, medita na palavra dia e noite, não aparta o livro da tua boca. Bem disseste, Senhor. Ah, como o Senhor disse, em tom de lamento eu falo, quando o Senhor lamentou, meu povo perece por falta de conhecimento. Ah, Senhor, eu creio na Tua palavra é salvação. Eu creio na Tua palavra é garantia. Eu creio na Tua palavra é libertação. Eu creio na Tua palavra é cura. Eu creio na Tua palavra, a Tua palavra é power, é poder que vem do alto. Foi pela palavra que o Senhor estabeleceu, foi pela palavra que o Senhor fez. Eu creio na Tua palavra, Senhor. Se o Senhor disse que seria assim, então assim será, Senhor. Nós podemos crer porque está na Sua palavra que nós e a nossa casa será salva se nós crermos no Senhor Jesus. É a Tua palavra, Senhor. É por isso que nessa manhã o nosso coração se fende, se rasga aos Teus pés.
O nosso coração é em tua presença, Senhor, é prostrado, é colocado, porque nós sabemos que enquanto estamos ali, nós estamos seguros, nós estamos bem acompanhados, bem abrigados. Nós queremos andar sobre a sua palavra. Sobre a sua palavra. Ai, queremos andar sobre a sua palavra. Querido, se você tem uma palavra de Deus, ande sobre a palavra, sobre a palavra, sobre a palavra. Sua casa está sobre a palavra. Sua casa está sobre a palavra. Seus filhos estão sobre a palavra. Seu presente, seu futuro está sobre a palavra, irmão Salésio. É sobre a palavra, é sobre a palavra, é sobre a palavra. É sobre a palavra, irmã Rosana, é sobre a palavra, é sobre a palavra. E a Bíblia diz, Ele é fiel para com a sua palavra. Ele é fiel para com a sua palavra. Ele é fiel para com a sua palavra. Ele é fiel para com a sua palavra.